Olá, meus queridos, minhas queridas, paz e bem. Mais um dia lendo a Bíblia na nossa leitura diária. E vamos lá então para o capítulo 14. Pegue sua Bíblia, leia comigo. Vamos lá? A morte de João Batista. Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos: Este é João, o Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque eles o consideravam um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: Dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João o Batista. E o rei se arrependeu. Contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça. E ela a levou para sua mãe. E vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo. E foram dizer a Jesus: A alimentação dos 5.000. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte. E ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhes disseram: Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e aos discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, andando sobre a água. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco
e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despendia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: "É um espírito", e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E Pedro respondeu e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou-o e disse-lhe: "Ó, pequena fé, por que tu duvidaste?" E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." A cura dos doentes em Genesaré. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua veste. E todos quantos a tocavam ficavam perfeitamente sãos. E esse foi capítulo 14 de Mateus. Um pouquinho mais de intimidade cada dia com o Senhor, através da leitura da palavra. E até a próxima.